2, verso 10. 10 a 12? Isso. Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Não adulterarás também... Ora, se não adulteras, porque matas, e vens a transgressor, fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei, não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável. A lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei e a matéria-prima, vamos assim chamar, se o Ezequiel me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Se não, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas. E todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Pastor Ezequiel? Primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2. Também não leu o verso 31 de Romanos 3. Que a conclusão do argumento de Paulo, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei. Agora uma coisa importante, Tiago manda sim você obedecer. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não furtarás. Se você furta, mas não adultera, você é um transgressor da lei. E essa mesma lei diz para guardar o sábado. Se você não guarda, você é transgressor dessa mesma lei. A ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente. Ninguém poderia pretender o contrário. Todavia, isso não pode ser usado como desculpa, porque o problema é o seguinte. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos. O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10.
Na sua mente imprimirei as minhas leis e as inscreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Eu faço a pergunta pra você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio. Todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente. Mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você tá liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas... Então, mas vem cá. Se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. Deixa eu fazer uma pergunta Mas aqui. de forma sincera. Esse texto que o senhor leu, esse texto